Irmãos, desejo um bom dia para todos vocês. E nós queremos permanecer na presença do Senhor ao meditar na sua palavra. E eu não estive aqui todas as reuniões, mas também pude ouvir, ter o benefício, do serviço do nosso irmão que está gravando aqui as mensagens. E tem sido compartilhado algo que é fundamental para nós e que está no centro do coração de Deus, que é o propósito eterno de Deus em Cristo. A palavra do Senhor nos diz, Paulo, que foi aquele que recebeu revelação tremenda a respeito desse assunto, ele nos diz que Deus estabeleceu esse propósito eterno em Cristo, mas que a multiforme sabedoria de Deus seria conhecida de principados e potestades através da igreja. A palavra do Senhor nos lembra, e Paulo vai nos dizer isso em Efésios capítulo 1, versículo 10, que o desejo de Deus, ou vamos dizer, traduzindo esse propósito de Deus, é convergir, levar, colocar todas as coisas em Cristo. E o que significa isso, irmãos? Significa que o Senhor terá autoridade, será cabeça de todas as coisas. Não só da igreja. Convergir, colocar tudo debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor recebeu esse título e esse nome pela sua grande vitória. Se humilhou, se fez homem, foi obediente até a morte, morte de cruz, mas ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E foi assunto aos céus. E recebeu um nome que está acima de todo nome. É esse nome, irmãos, que nós nos submetemos. É o nome do Senhor Jesus. Não é outro nome. E é a esse nome que todas as coisas serão submetidas. Esse é o desejo de Deus, o Pai. E por isso deu à igreja. Isso é algo sublime, maravilhoso. Mas e aqui agora? Nós estamos aqui ainda na carne, nesse tabernáculo. Como essas coisas serão manifestadas? Como nós vamos caminhar em direção a atender esse anseio do coração de Deus, de levar todas as coisas sujeitas a Cristo? Como? Estamos cheios de problemas, com tanta carnalidade, com tanta coisa errada, com tantas fraquezas. Estamos ainda num tabernáculo caído, ainda que alguns de nós possam estar gemendo como Paulo, querendo ser revestido de um tabernáculo eterno, mas ainda estamos sujeitos a tantas coisas. Temos um inimigo do nosso lado, se opondo, temos o acusador dos nossos irmãos, e diz a palavra que ele acusa de dia e de noite. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque os nossos irmãos venceram pela palavra do testemunho que deram. Isso é tremendo, irmãos. Talvez nós não pegamos assim nem um pouquinho desta realidade. Às vezes a nossa consciência está longe desta verdade eterna. Mas pense um pouco, Deus te chamou para participar do seu eterno propósito em Cristo. Você é chamado para isto.
não para olhar para o seu próprio umbigo, não para olhar para os seus próprios interesses, mas para olhar para os interesses do Senhor, para a glória do Senhor. Irmãos, e como nós vamos trazer essas realidades para o nosso dia a dia? Como é que você e eu vamos caminhar nesta realidade do eterno propósito de Deus? Jesus é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça de todas as coisas, mas de fato ainda não foi manifestado para o mundo isto. Mas na igreja, isso já deveria estar sendo expressado e manifestado. Teve um tempo que o irmão fez uma afirmação, eu fiquei bravo com ele, mas não falei com ele, mas outros irmãos foram quase que brigaram com ele, mas contenderam. Mas numa pregação ele disse que ele tinha viajado muito e ele não estava vendo e não conhecia nenhuma igreja, nenhum lugar que tinha colocado a Jesus como cabeça. Se formos radicais, realmente, porque olha entre nós, não é verdade? Levamos as coisas como nós gostamos de levar, fazemos as coisas entre nós, na igreja, na nossa vida pessoal, como nós gostamos, e não de acordo com o senhorio de Cristo. Mas é claro, irmãos, ainda que sejamos meninos em tantas coisas, pela graça de Deus, aquele que começou a boa obra em nós, vai nos aperfeiçoar e vai nos levar àquele ponto que Ele deseja. Então não nos desanimemos, vamos ter ânimo e olhar para o Senhor e para o seu propósito. Tem sido tratado alguns assuntos aqui da prática, do nosso convívio, do ministério da palavra, do evangelismo, etc. E eu queria, e foi-me dado essa responsabilidade, de falar um pouquinho da nossa liberdade em Cristo, quando nós estamos dentro deste propósito eterno de Deus. De fato, a nossa posição é nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas o nosso caminhar está aqui na terra. Então, temos que ver esse caminhar aqui da terra, como é que nós vamos fazer? O que a palavra de Deus nos instrui? E a palavra do Senhor, irmão, não nos deixou assim abandonados, não nos deixou órfãos. A palavra do Senhor tem a instrução muito clara. E como o nosso irmão já lembrou aqui nessa manhã, se tivermos ouvidos para ouvir, nós vamos ouvir aquilo que Deus quer e tem para nós. Eu quero usar como texto para estar falando o que está no meu coração com relação a essa questão da liberdade em Cristo e da nossa consciência em Cristo e nos nossos relacionamentos nesta questão que está em Romanos no capítulo 14. E o nosso irmão Adilson já tocou em alguns pontos desse capítulo, mas eu gostaria de também usar esse capítulo, essa parte da palavra, para falar algumas coisas. Como que o senhorio de Jesus vai se manifestar e vai ser conhecido de principados e potestades? Como que a multiforme sabedoria de Deus será manifestada? É aqui nos nossos relacionamentos, no fazer a vontade de Deus aqui na terra, em caminhar de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu para nós aqui na terra, até que Ele volte. Isso, irmãos, está relacionado a essa expressão que os irmãos tanto têm usado aqui, o encabeçamento de Cristo. Traduzindo, é Jesus ser Senhor sobre nós,
Ele é o cabeça, Ele é o Senhor. Isso deve refletir nos nossos relacionamentos, nas nossas reuniões, no nosso caminhar, em toda a nossa vida, em todo o nosso ser, de maneira individual e de maneira corporativa. Vamos ler, eu vou ler alguns versos aqui em Romanos, capítulo 14. Diz assim, versículo 1: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Aleluia. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Que palavra de Paulo aqui, né? Aos Romanos. Havia no testemunho dos irmãos em Roma algumas dificuldades, e também na igreja em Corinto. E havia até mesmo muitas discussões. E havia alguns problemas ali no relacionamento entre os irmãos. E esse relacionamento estava defeituoso porque não manifestava a glória de Deus, mas estava trazendo divisão entre os irmãos. E Paulo então escreve esta palavra para os irmãos. A primeira palavra aqui que me chama bastante atenção é a que aparece aqui de cara: acolhei. Isso é algo extremamente importante para nós, irmãos. Nós devemos acolher uns aos outros. Amém. Paulo aí no capítulo 15 ele vai dizer: acolhei uns aos outros assim como Deus em Cristo nos acolheu. Quem é que você deve acolher? Todo aquele que é nascido de Deus. Só que muitos de nós, nascidos de Deus, ainda temos algumas dificuldades. Há alguns entre nós que têm mais dificuldade do que outros, seja pelo seu temperamento, seja pelas suas experiências, seja pelo seu entendimento, seja por qual for a razão. Mas a palavra do Senhor é geral: acolhei. Aqui Paulo está especificando que nós devemos acolher ao que é fraco, ao que é débil na fé. Mas eu quero ir à frente, porque Paulo à frente vai dizer: acolhei a cada um, assim como Deus também nos acolheu em Cristo. Então todos os irmãos precisam ser acolhidos.
Quem é que vai poder congregar com você, por exemplo? Por que existem as tantas divisões hoje no corpo de Cristo? Porque o acolhimento não é segundo a graça de Deus, mas o acolhimento é segundo o nosso entendimento, o acolhimento é segundo as doutrinas, o acolhimento é segundo práticas entre os irmãos, e vai por aí. E divisão após divisão. Acolhei, temos que ter um acolhimento de todo o nosso coração, assim como Deus nos acolheu. Quem éramos nós, irmãos? Esta é a palavra do Senhor. Olha o que diz, eu vou ler. Romanos 15:7, olha o que diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros. Ou seja, ninguém fica de fora. Se é nascido de Deus, acolhei. Como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Isso parece-se muito simples, irmãos. Mas é algo fundamental na nossa comunhão no corpo de Cristo. O acolhimento. E aqui Paulo está colocando uma questão até específica, como eu disse. Acolher ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. O que mais nós gostamos entre a irmandade é discutir opiniões. Porque isso está na nossa natureza caída. Nós gostamos de prevalecer com relação ao outro. Nós gostamos de prevalecer o nosso entendimento em relação ao outro. Por isso que na internet você vê, tem os mais diversos fóruns de debate. Isso é antigo, né? Nós queremos argumentar e prevalecer. Mas Paulo está dizendo de maneira muito clara aqui: receba aquele que é débil na fé. Não para discutir opiniões. Receba porque ele é um filho de Deus. Porque ele deve ser amado. Porque o Senhor morreu por ele, como nós lemos aqui. Por que ele é fraco na fé? Não é que ele não tenha confiança devida no Senhor, não é isso. Mas aqui trata-se de alguém que ainda não tem o entendimento da fé, da verdade do Evangelho na sua plenitude. Paulo, ele fala com relação aos irmãos em Tessalônica. Ele diz que ele estava orando noite e dia com grande empenho para ir ver pessoalmente os irmãos e reparar as deficiências da fé dos irmãos. Há deficiências às vezes, irmãos. Não é demérito ter deficiência na sua fé nesse sentido. Todo menino em Cristo é deficiente na fé. E ele tem que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O problema é que muitos são meninos, mas permanecem meninos por toda a vida. E aí ficam fracos na fé por toda a vida. E aí provocam todo tipo de problema na igreja. Todo tipo de confusão. Porque não tem entendimento ainda da clareza do Evangelho, da fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Como diz Judas. Aliás, Judas, ele diz que nós devemos o quê? Com relação à fé que nos foi dada, essa fé. Ele diz que nós devemos batalhar. E de que maneira? Diligentemente. Não é que hoje eu batalhei, aí eu vou e recuo, agora já batalhei uma vez. Não.
Por que é diligentemente sempre? Porque sempre o nosso inimigo se opõe e vai se opor à fé saudável dos irmãos, à verdade do Evangelho. Há questões que são fundamentais no Evangelho e que nós não podemos abrir mão. Aqui Paulo está dizendo, olha, acolhei o que é débil na fé. Ele é alguém que tem o Senhor e nós devemos acolher, ainda que ele não tenha o mesmo entendimento ampliado que nós já podemos ter no Senhor. Mas há certas situações, por exemplo, o apóstolo João, na sua segunda carta, ele vai dizer, com relação a algumas pessoas, que nós ainda nem devemos abrir a porta para eles. Estão lembrados? Nem dar as boas-vindas, porque eles estão contrários ao Evangelho, totalmente contrário à verdade fundamental do Evangelho. E com relação a essas questões nós temos que batalhar. Como o irmão estava falando aqui da pregação do Evangelho, nós temos que batalhar por esta verdade que foi dada aos santos. Foi a instrução do Senhor Jesus. Agora, como é que você vai evangelizar? Aí já é outra coisa. Aí você tem a liberdade que eu quero hoje mostrar, que Paulo fala para a gente aqui. Se você vai mandar cartinhas para os seus amigos, se você vai alugar um programa de televisão e vai evangelizar, se você vai de casa em casa, se você vai lá para a África como a Adilson vai, se você vai para qualquer lugar, de qualquer jeito, irmãos, aí é a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Ele não nos instruiu contra isso, mas Ele deu uma ordem: ide, pregai o Evangelho. Isso é a verdade fundamental. Se alguém diz que não é para pregar o Evangelho, então, interrogação. Temos que batalhar pela fé que foi dada aos santos. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas havia alguns ali entre eles, e alguns eram até falsos irmãos, mas eram judaizantes, e que dizia, olha, você creu em Cristo, ok, ótimo, é isso mesmo, viu? Mas olha, você precisa também se circuncidar, você precisa acrescentar alguma coisa à obra de Cristo. E Paulo diz, não, nem por um momento, nem por uma hora, diz a tradução em português, nós nos submetemos a esse jugo. Por causa de vocês, por causa da verdade do Evangelho. Então há questões que são fundamentais, são essenciais. E nessas questões essenciais, lembrei de um irmão, ele diz uma frase que dizem que é Santo Agostinho, outros dizem que é o nome de outra pessoa, Rupert. Não sei direito quem é, né? Não sabemos. Mas ele diz algo muito interessante. Nas coisas essenciais, nós precisamos ter unidade. Nas coisas que não são essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, o amor, a caridade. Há coisas, irmãos, e que Paulo está falando sobre isso aqui, são coisas não essenciais, são coisas que não são fundamento, e nessas questões nós temos a liberdade, dada pelo Senhor, através da nossa própria consciência. Você tem a liberdade. Acolhei o que é débil na fé, não para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o acolheu. O acolhimento é do Senhor. Tanto do que come carne quanto do que não come. Aqui a questão era que a carne que Paulo se referia
Era aquela carne que era vendida, né, nos mercados e era oferecida aos ídolos. E Paulo vai tratar disso em 1 Coríntios com mais clareza, que o ídolo não é nada, não tem nenhum sentido. Se você quiser, pode comer a carne. Mas alguns irmãos, porque estavam familiarizados e vieram desse meio, ainda a consciência deles era fraca nesse aspecto, e eles se abstinham. Mas Paulo está dizendo, olha, o que come, come para o Senhor, e o que não come, para o Senhor. Esta é a liberdade que nós temos em Cristo, irmãos. Não vamos discutir opiniões. Vamos viver em paz. Deus nos tem chamado a paz. O problema aqui, nessa questão específica que Paulo está citando, é que aquele que é forte, aquele que tem a compreensão da fé de maneira mais abrangente, ele tem um problema, há um risco, há um perigo. E isso aqui, irmãos, se você se considera então forte na fé, no entendimento, há um perigo. Qual é? Paulo diz: não despreze o que não come. Porque nós podemos começar a desprezar os irmãos, porque nós achamos que temos o entendimento. Há muitos anos atrás, me lembro bem disso, era jovem, e eu fui visitar uma livraria em São Paulo. Estava naquele amor à palavra, amor aos irmãos, aquela coisa fervendo, e eu queria entender mais, eu queria ler os livros que tinha. Eu descobri uma livraria em São Paulo e eu fui lá. Quando eu chego lá, então estou conversando. Era uma senhora, não me lembro o nome dela, mas ela, irmão, que bom, você tem o testemunho do Senhor na sua cidade? Tem a igreja? Eu tenho muitos irmãos, eu me reúno com grupos. Não sabia, não tem no mapa aqui. Tinha lá os alfinetinhos para colocar cada cidade, né? Mas eu me lembro bem da expressão, não quero julgar a irmã, se eu me guarde disso, mas naquele espírito de Laodiceia, irmão, porque agora nós temos a pura palavra de Deus. Os outros lugares não têm. Conhece esse pessoal? Eu era um jovem, 22 anos provavelmente, e eu, meu Deus, que situação, que espírito de Laodiceia, que Deus me livre disso. Mas o perigo é esse, quando você começar a compreender e se achar forte na fé, amém? É isso que é o desejo de Deus, você ser forte na fé, mas tem um risco aí, presta atenção que o inimigo vai te tentar a desprezar os outros irmãos que você julga que não têm o mesmo entendimento que você, que não cresceram, que não alcançaram na plenitude o entendimento do Evangelho. Esse é o grande erro. É um perigo. Mas agora, para aquele que é fraco e ainda débil na fé, tem um grande perigo aqui, que é, ele vai começar a julgar. E nesse exemplo de Paulo, nessa situação específica, ele estava julgando aquele que comia carne. Ele se colocou no lugar de juiz. Quanta situação a gente vê assim hoje, irmãos. Por um lado, uns desprezando os outros, e por outro lado, outros julgando os outros. E assim, irmãos, esse assunto sublime que nós estamos falando aqui, do eterno propósito de Deus, a multiforme sabedoria de Deus não será manifestada se nós seguirmos o julgamento e o desprezo. Não vamos receber nada disso. Esse é um grande perigo na vida dos relacionamentos entre os irmãos e irmãs na igreja. Então Paulo, ele está aqui, de cara dizendo, olha, acolhei, e não discuta opiniões. Olha, o que come,
Não despreze o que não come. E o que não come, não julgue. E há um grande perigo, irmãos, é que, ao invés de, como Paulo vai dizendo aqui mais abaixo, ele vai dizer assim, olha, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Se alguém come carne para o Senhor, amém. Se ele não come e dá graças por isso para o Senhor, amém. Ele tem bem definido na sua mente o que ele crê. Então a sua consciência está tranquila diante de Deus, em paz. Mas há um perigo aqui, de alguém que é fraco e débil na fé, ficar fraco e débil na fé por muito e muito tempo, e ele começa só a julgar e querer discutir opiniões e de opiniões, e mais, querer levar todos para a mesma base que ele crê. A fazer daquilo que ele crê, daquilo que ele tem a opinião bem firmada nele, como regra para os irmãos. Como uma lei. Então, no exemplo aqui de Paulo, ele não come carne, então ele começa a pregar para todos os irmãos. Ele vai de casa em casa, ele aproveita as oportunidades de se relacionar. Depois de uma reunião, de uma palavra, você viu o que aquele irmão falou? Olha, mas não é bem assim, porque, olha, você vê aqui a palavra, está assim, está assado, né? E vai ganhando o coração dos irmãos. E vai querendo colocar um jugo sobre os irmãos. Não deve haver isso, irmãos. Nós temos a liberdade em Cristo. Agora, é muito importante que a gente tenha em mente que esta liberdade, como Jesus disse, é um caminho estreito. A liberdade em Cristo é um caminho estreito. O caminho do Senhor Jesus, Ele não disse para nós, o caminho que leva à vida é um caminho o quê? Estreito. O que significa isso na prática? Traduzindo para você é o seguinte: se você não caminha nesse caminho estreito da liberdade que é em Cristo pelo Espírito Santo, se você desviar um pouquinho, por um lado você vai cair no legalismo, e por outro lado você vai cair na libertinagem. Então cuidado. O legalismo é isso, começa a se encher de regras. Você crê no Senhor e acha que a sua salvação, a sua justificação foi pela fé, somente pela fé, na graça de Deus, mas agora você acha que para você seguir e fazer o propósito de Deus, cumprir na sua vida, você depende de algumas regras e ordenanças. Paulo diz para os Gálatas: vocês começaram bem, mas quando vocês estão fazendo isso, da graça vocês caíram, vocês saíram. Sempre que você vai colocar o legalismo, se você sai desse caminho estreito da liberdade em Cristo, se você for por um lado encontrar o legalismo, isso vai gerar escravidão para você mesmo em primeiro lugar. E depois um jugo que você pode estar querendo trazer para os seus irmãos. Por outro lado, é a libertinagem. Você, de fato, crê que você é livre no Senhor, e como Paulo, você pode estar declarando e professando como Paulo, que todas as coisas me são lícitas. Mas você, por não andar nesse caminho estreito, na orientação do Espírito Santo, você cai na libertinagem. E Paulo diz: nem todas as coisas me convêm, mas aí porque você está fora desse caminho estreito, você está saindo, você então entra na libertinagem. Judas vai dizer isso, que algumas pessoas
Elas pegaram a graça do Senhor Jesus e tornaram aquilo em libertinagem. Então, irmãos, o nosso foco é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor. É um caminho estreito. Na sua consciência com o Espírito Santo, e você seguir de maneira tranquila o Senhor, olhando para o Senhor. Olhando sempre para o nosso Senhor. Irmãos, há esse perigo no meio da irmandade, de não caminharmos nesse caminho da liberdade que é em Cristo, e desviarmos para esses dois extremos, do legalismo e da libertinagem. O fraco, ele sofre da tentação de ir para o legalismo. Ele não tem firmado em si aquilo que é real e abrangente da fé em Cristo, da verdade do Evangelho. Então, porque ele tem deficiências ainda na sua fé, o risco que ele está correndo é de ir para o legalismo. E aí ele começa, por causa do seu temor, o fraco, ele tem o temor de não agradar a Deus. E o que ele faz? A tendência é começar a colocar regras, mandamentos, porque temos medo de errar. E é assim, no meio do povo de Deus, normalmente começa a surgir um legalismo, né? Às vezes entre nós, na forma de reunir, na forma de pregar o Evangelho, e nós vamos colocando regras, ordenanças e etc. Isso, irmãos, é algo que vai nos levar a uma esterilidade e a uma escravidão, a um jugo que não é a vontade de Deus. Então dê uma olhada em você mesmo. Como é que está a sua fé? O seu entendimento do Evangelho, da graça do Senhor Jesus Cristo. O seu crescimento na fé. Você está dependendo de regras, ordenanças para você mesmo, não é nem que você coloca para os irmãos. Ou a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus está operando em você? Irmãos, a lei não nos leva à vida, nos leva à esterilidade, à morte. Ah, irmão, que isso? Eu não sou legalista não, irmão, que isso? Eu sei, não estou fora da lei. Não mando circuncidar meus filhos. Irmãos, mas tem legalismo muito mais sutil. O legalismo dos fariseus, por exemplo. E às vezes nós tomamos o espírito dos fariseus. E esse espírito do farisaico, né, às vezes ele está cheio entre nós, irmãos, e nós temos que combater, como Paulo combatia. Enquanto nós nos tornamos legalistas, sabe o que acontece? Nós começamos também a julgar os irmãos, claro, de acordo com as leis e regulamentos que nós estamos colocando. Então, se o meu entendimento, eu sou fraco na fé, não tenho entendimento ampliado da verdade do Evangelho, e, por exemplo, eu acho que as irmãs não podem usar uma maquiagem, né? Como uma irmã às vezes chegou para mim, estava na reunião, ia ministrar a palavra, e ela, antes que eu ministrasse a palavra, ela veio me exortar. Irmão, fique sabendo, Deus me revelou. Nenhuma irmã que usa batom vai entrar nos céus. Meu Deus do céu.
A graça de Deus, a cruz do Senhor, foi anulada porque agora, se alguém não usa batom, ele vai para o céu. Se ele usa, ele não vai. Que coisa, hein? Irmãos, que loucura. Que loucura. Mas então, se você tem esse conceito, você começa a julgar aqueles que estão usando, as irmãs que estão usando o batom, colocando lá uma maquiagem. Irmãos, não tem problema nenhum se você crê que não deve usar, mas guarda isso com você, é na sua consciência com Deus. Não é para cobrar das outras irmãs e julgá-las porque elas estão usando. Ela, diz a palavra aqui, Paulo, ela vai dar contas diante de Deus. Mas não é só ela, é você também. Todos nós. Não fique fraco na fé. Por isso estamos aqui, para sermos aperfeiçoados na fé. Para crescermos, entendermos o propósito de Deus, avançarmos, termos a mente ampliada, o entendimento mais amplo da graça de Deus, do Evangelho, longe de todo legalismo, longe de tudo aquilo que quer se colocar diante da obra do Senhor, desvalorizando a obra do Senhor. Devemos sair de tudo aquilo que é julgo sobre os nossos irmãos. Amém. Não tem nenhum problema, Paulo fala, tenha você na sua mente bem definido aquilo que você crê. Essa é a liberdade. Amém. Se você é uma irmã e sente, por exemplo, desculpe os exemplos hoje, dois já de irmãs, né? Se você sente, irmã, que as irmãs não podem usar uma calça como eu estou usando aqui, mas que deve ser só saia e vestido, né? Amém. Guarda isso para você. Amém. Pratique isso, porque a sua consciência não pode ser vituperada. Você não pode ir contra a sua consciência. Enquanto você crê nisso e tem isso bem definido, você faz isso para o Senhor e o Senhor te aprova nisso. Amém. Mas você não pode trazer agora a sua fé para colocar como um nível para os outros irmãos. Não. A fé que tenhas, o que Paulo diz? Tenha para ti mesmo. Essa situação, então, nós que somos fracos e queremos ficar ali, irmãos, é perigoso. Graças a Deus, Deus levantou os mestres para nos ajudar nisto, os pastores para nos apacentar, os profetas para nos dar uma palavra específica de direção, para não ficarmos meninos na fé, sem entendimento, levados de um lado para outro por ventos de doutrinas. Irmãos, e quando estamos nesse perigo, né, saímos desse caminho estreito da liberdade em Cristo e caímos nesse legalismo, então nós começamos a julgar. E é interessante que quando a gente olha para essa situação, né, os irmãos começam a julgar, como já dei dois exemplos aqui das irmãs, mas tem uma outra coisa engraçada. Eu já estou com 52 anos, mas nesse período todo, eu vi muitas vezes, não foi uma e nem duas, essa situação que eu vou descrever. Porque se tornam legalistas, saíram dessa liberdade em Cristo, e eles querem levar o nível da fé deles como, né, algo como referência para os outros irmãos, e aí começam a ser detetives de Deus. São os detetives. Deus chamou a gente para ser detetive, né, irmãos? Não é isso? Sério. Deus nos chamou, foi para a liberdade que é em Cristo. Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Deus nos chamou para ser santos nele, não como detetive. Então, a pessoa é legalista, né? Mas o que ela faz agora? Ela fica com um binóculo, olhando
Como é que os irmãos estão se comportando? Se estão naquela referência que ela tem, se fazem aquilo de acordo com o que ela quer. E olha lá, puxa vida, está comendo carne sacrificada aos ídolos. Puxa vida, aquele irmão, passei ali, ele veio tomando uma cerveja. Irmão, que escândalo. Você viu aquela irmã, a roupa que ela usou? Puxa vida. Detetives de Deus, que Deus não chamou. Deixa que o Espírito Santo está vendo tudo, irmãos. Ainda que seja errado, o que você tem com o seu servo? Por que você está julgando o seu servo? O servo do Senhor, aliás, o seu conservo? Paulo diz: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Por que entramos nessa onda de julgar os irmãos? Ao invés de preocuparmos com as coisas da edificação, nós nos preocupamos em ficar vigiando os irmãos. É Ele Deus, é Ele o Senhor. Já aconteceram algumas coisas engraçadas no meu entendimento e na minha experiência nessas coisas. Há uns anos atrás, eu cresci num lar evangélico, né? Mas muitas coisas naquela época, então a gente aprendia, né? Mas muitas coisas que eram normais e que Deus deu para o nosso aprazimento, as pessoas, né, onde eu me reunia, tinham a tendência de dizer que não era para o crente, né? Eu era criança, eu queria chupar um picolé, mas esse picolé não é de Deus. Irmão, eu era criança, 6 anos, 5, sei lá. Não é de Deus. Não tomo refrigerante em garrafa, porque tem aparência do mal. Pode tomar e a pessoa pode estar pensando o quê? Estou tomando bebida alcoólica. Irmãos, é cômico, mas é o fraco na fé, estabelecendo uma regra para os demais. Irmãos, Deus não nos chamou para isto. Nós todos somos chamados a acolher uns aos outros. O fraco precisa acolher o forte, e o forte precisa acolher o fraco. Mas em amor. Tudo em amor. Não para desprezar e nem para julgar, mas para andarmos na liberdade que Deus nos deu em Cristo, para manifestar a sua graça, para manifestar o seu amor, para manifestar, no final das contas, a vida de Cristo. Que Deus nos ajude no nosso entendimento, irmãos. Irmãos, eu ouvi uma frase há muitos anos, quando era jovem também, né? Acho interessante que quando nós cremos em Jesus Cristo, Deus não nos chamou para um suicídio intelectual. Não. Deus quer usar a sua mente, irmãos. A sua mente. É claro que a exortação da palavra é para nós renovarmos a nossa mente. Mas é na nossa mente, no nosso entendimento, que Deus também fala, que Deus abre descortina certas coisas, as revelações do Senhor vêm no nosso espírito, mas é com a nossa mente que a gente coloca isso de uma maneira inteligível, de maneira que a gente possa agora
exercitar e praticar aquilo que Deus quer, em função daquilo que Ele nos mostrou. Quantas discussões de opiniões. E tudo movido, irmãos, porque somos ou fracos na fé, estamos julgando, ou porque estamos desprezando os outros. Não estamos andando segundo o amor fraternal. Irmãos, vamos, me desculpe a toda franqueza, mas eu me incluo com vocês aqui, com os outros irmãos que eu conheço. Quanta meninice na igreja, não é verdade? Quanta meninice. Nós precisamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, no conhecimento da verdade do Evangelho. Precisamos estar livres no Senhor Jesus Cristo, não em nós mesmos, não na libertinagem. Livres do legalismo e crescermos. Então, Paulo, ele está aqui com os irmãos de Roma, dando algumas instruções e que servem para nós. Ele tomou esse aspecto lá que estava perturbando os irmãos, lá no negócio de comida. Mas nós podemos aplicar isso para tudo, irmãos. Aquilo que for fundamental do Evangelho, nós não podemos abrir mão. Se alguém vem ter conosco e não crê que Jesus é o Filho de Deus, não podemos ter comunhão com essa pessoa. Se alguém vem ter conosco e não crê que o Espírito Santo de Deus é Deus, que comunhão há? A luz com as trevas, meus irmãos? Mas se alguém agora vem reunir comigo e ele crê que deve dar o dízimo, ou ele crê que não deve dar o dízimo, qual o problema? Se ele tem bem definido na mente dele aquilo que ele crê. Irmãos, qual o problema? Se uma irmã vem reunir conosco e ela crê que deve-se usar o véu, qual é o problema de recebê-la? Deus o recebeu primeiro. Mas agora, se essa irmã, eu vou dar um exemplo real que aconteceu comigo, né? Se essa irmã chega e diz: irmãos, eu quero me reunir com vocês, eu gostei muito, eu sinto bem, mas olha, eu quero só me reunir com vocês se todas as pessoas pararem de usar véu. Se as outras irmãs aí pararem de usar véu. Como é que a igreja vai colocar a condição para que uma irmã não use véu? Se a irmã crê que deve usar véu, use véu. Se a irmã crê que não usa véu, não usa. Você tem a sua consciência diante de Deus. Estamos à liberdade em Cristo. Agora eu não posso fazer daquilo que eu entendo, daquilo que é o meu entendimento, regra para os outros. Embora tenha-se um entendimento correto, por exemplo, nesse assunto aqui que Paulo está falando, né, para os irmãos ali em Roma, ele vai dizer: olha, o certo é a plenitude do Evangelho, que você está livre para comer, pode comer. Ele tinha esse entendimento que ela era forte na fé. A consciência dele não ia acusá-lo, porque ele entendeu o Evangelho. Mas ele não colocou, ele não chegou a dizer: irmãos, todo mundo vai poder comer carne em Roma. Ele não mandou uma cartinha lá e falou isso, porque isso não é o essencial do Evangelho. São coisas particularizadas, são coisas indiferentes, são coisas que o Senhor deixou aberto. Ainda que tenha um entendimento correto nas Escrituras, mas Deus não deixou como norma.
Se nós pegarmos, por exemplo, a questão da ceia, quanta divisão por causa da ceia do Senhor. Quanta coisa. E eu já fui em vários lugares que são diferentes. Por exemplo, eu comecei a reunir com os irmãos e nós tínhamos a prática de ter um cálice único, eram poucos irmãos também. Tinha um cálice e todos bebiam, né? No cálice, no cachimbo da paz. Todo mundo junto, né? No mesmo cachimbo. Amém, maravilha. Mas chegaram alguns irmãos entre nós e eles começaram a ter dificuldades com isso. Mas a gente tinha entendido que não. Quando o Senhor falou, tomai deste, o Senhor deu para os discípulos, deste cálice, né? Então nós pegamos a radicalidade daquela palavra e não, tem que ser um. E aquilo trouxe um mal-estar, porque aqueles irmãos, eles estavam se sentindo mal com aquela situação. E manifestaram, irmãos, nós não entendemos, será que não dá para ser diferente? Nós ficamos endurecidos por um tempo. Olha só, irmãos, mas isso tudo é meninice lá, né? Alguns anos, né? Mas eu conto aqui para ajudá-los, assim como foi ajudado naquela época. Então, tá bom, irmãos, vamos orar. Nós não vamos ter a ceia até que a gente chegue a uma conclusão. E assim fizemos, né? Bom, encurtando a conversa, passamos a usar vários copinhos. Por quê, irmãos? Não vamos obrigar o outro irmão a ir no nosso entendimento com a coisa que não é fundamental. E alguns irmãos, não. É um cálice só. E a palavra está dizendo, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Então, se tiver doença em algum irmão, não tem problema. Meu irmão, você quer levar a sua fé para o irmão? A fé que tu tenha para quem? Para o irmão? Para você. Se você tem, amém, você toma, tudo bem. Mas se o irmão não tem, você vai obrigá-lo? Irmãos, como é que é isso, né? E aí tem os que discutem. Não. É vinho? Não. Suco de uva? Não embriagueis com vinho, então não pode ser vinho, irmãos. Tem que ser suco de uva. E outro, não, irmãos. O vinho expressa mais a realidade. Irmãos, isso é tudo meninice, criancice. Para com isso se alguém está nessa situação. Não sei se tem, mas talvez alguém que está nos ouvindo, né, vai ficar gravado aqui. Isso é meninice. Meninice pura. O que é importante, irmãos, na ceia, é lembrarmos daquilo que o Senhor fez e dele. Esta é a realidade. O Senhor morreu por nós e ressuscitou. E devemos anunciar essa morte até que Ele venha, seja com suco de uva ou com vinho, ou com o que quer que seja, irmão. E aqueles irmãos lá nos cantões, lá não sei de onde, que não tem vinho, lá não tem nem uva, não tem como plantar uva, não nasce uva, irmão. E aí? Como? Tribo do Palanca, não sei onde é, deve ser na África lá, né? E aí, irmãos? Irmãos, o Senhor não está preocupado com a forma, com a exterioridade, mas com a realidade. Nós temos a realidade da ceia do Senhor ou vamos ficar aqui brigando, né? Olha que bonito, né? Vamos ter a ceia do Senhor e antes dela, não, irmãos, não é vinho, é suco de uva, não. Olha, o pão tem que ser aquele pão lá totalmente sem fermento. Amém, irmãos. Isso expressa melhor mesmo a realidade. Mas e se não for, irmãos? Não tem problema. O Senhor Jesus é o pão vivo.
Nós estamos aqui fazendo o quê? Um memorial. Será que o Espírito de Deus e o Senhor Jesus, quando estamos reunidos aqui, o Senhor está olhando se o nosso pão ele é ázimo, ou se ele é um pão com fermento, ou se é suco de uva, ou se é vinho, ou se é um cálice ou vários? Será que ele está olhando isso? O Senhor está querendo receber a nossa adoração, porque o Senhor é aquele que procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito, em verdade, em realidade. Quando você reúne, você está dizendo, para o Senhor e no seu coração, na sua consciência, somos unicamente um pão, somos um só corpo. E este cálice que tomamos, seja os copinhos, seja no sol, seja como for, ele fala-nos da nova aliança com seu Filho Jesus. Essa é a realidade. Vamos deixar de criancice, irmãos, por favor. Vamos deixar. Vamos caminhar pela graça de Deus, na liberdade que há em Cristo, nesse caminho estreito, sim, estreito. Por isso nós devemos depender do Espírito Santo, para não ir nem para a libertinagem, nem para o legalismo. Vamos caminhar nesse caminho, olhando para o Senhor, na demonstração do amor uns para com os outros. E Deus vai nos fazer abundar na sua graça. E se formos fiéis ao pouquinho que nós vamos entendendo da graça de Deus, da verdade do Evangelho, o que acontece? O que Jesus disse, aquele que foi fiel no pouco, lá na parábola: sobre o muito te colocarei. Seja fiel naquela porção que Deus tem te confiado, no entendimento que Ele tem te dado. É o que Paulo está dizendo: tenha bem firme na sua mente aquilo que você crê. Seja fiel à sua consciência. Um dos grandes perigos dos fortes na fé é que eles, sendo fortes no entendimento, viram com clareza, mas eles correm naquilo que Paulo fala, que o conhecimento ele faz o quê? Enche. Mas o amor edifica. E o problema é que às vezes o forte, quando ele entra para um caminho que não é do amor e da graça de Deus, ele vai para a libertinagem, e ele começa também a forçar os irmãos que são fracos na fé a fazer aquilo que ele está fazendo. E isso, Paulo vai dizer que isso está indo contra a consciência desses irmãos mais fracos. Em que aspecto? Porque ele crê que não pode comer carne. Ele está fazendo isso para o Senhor. É a consciência dele, ele está sendo fiel à consciência que ele tem para com Deus. Ainda não está realmente com o entendimento claro. A clareza é que pode comer, que não tem problema, mas ele está fazendo para o Senhor e ele aceita. Mas o problema aqui é que o forte pode querer obrigá-lo, dizer para ele, mostrar que come, que não tem nenhum problema. E sabe o que acontece às vezes com os fracos? É porque eles veem os fortes comendo a carne lá sacrificada aos ídolos, e agora, o que eles fazem? Poxa, a minha consciência é de que eu não posso comer, está estranho, é errado. Mas o irmão fulano, ele está comendo. Bom, se ele está comendo, eu vou comer. E ele come. E quando ele faz isso, o que está acontecendo com a consciência dele, irmãos? Ele está ferindo a sua consciência. Ele está comendo, é porque o outro está comendo. Então aqui, uma recomendação para todos nós, se somos fracos em alguma coisa ainda: não deixe que ninguém imponha sobre você algo. Você tem a consciência do Espírito Santo de Deus. Só faça porque você creu. Você tem bem firme no seu coração aquilo que você está querendo praticar. Não é porque você viu alguém fazer, fulano fez, então eu posso fazer. Não, irmão. Você deve fazer porque no seu coração, na sua consciência, você está tranquilo, em paz com Deus para fazê-lo. E você pode dar graças a Deus
por aquilo que você está fazendo. Aliás, até uma boa prática sua, né? Você quer fazer algo, veja se você consegue dar graças a Deus por aquilo. Por exemplo, se você quer encher a cara, beber, ficar embriagado, né? Faz de conta que você nem conhece aquele verso da palavra, não embriagueis com vinho, né? Faz de conta que você não conhece essa instrução clara da palavra. Aí você então pega a bebida e, Senhor, eu te dou graças, porque eu vou tomar um porre agora. Tenho certeza que lá dentro de você a unção que dele recebestes, vos ensinará todas as coisas. Lá dentro vai ter alguma coisa falando. Epa, sinal vermelho vai acender. Tá certo? Sinal vermelho lá, a luzinha está piscando. Vermelho, cuidado, pare. Vai ter uma colisão aí, ó. Então o perigo, e Paulo está dizendo aqui, é que esses irmãos mais fortes, por não ter amor aos irmãos que têm uma fé ainda enfraquecida, a simplesmente escandalizá-los. Os irmãos fracos e sinceros no Senhor, às vezes nós podemos agredir a consciência desses irmãos. E Paulo diz, olha, se o meu comer, diz lá em Coríntios, capítulo 8, se o meu comer escandaliza o irmão, né, se o meu comer carne, o que eu vou fazer? Eu não vou comer mais. Que eu não quero causar problema à consciência do meu irmão. Eu não quero causar problema à consciência dele. Irmãos, sabe o que acontece com a consciência desses irmãos? Eles começam a fazer as coisas por quê? Porque o irmão mais forte está fazendo, e ele não obedece à sua consciência. Uma primeira vez, uma segunda, uma terceira, e a quarta e a quinta, sabe o que vai acontecer com a consciência dele? Não será mais uma boa consciência. A sua consciência começará a ficar cauterizada, amortecida. E isso, Paulo está dando essa instrução para os irmãos aqui. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Perecer aqui não é perder a salvação eterna, irmãos, mas é fraquejar, fracassar. E quando os fortes acham que são muito fortes e começam a entrar no caminho da libertinagem e quer levar os outros a praticar o que eles têm liberdade de praticar, de uma forma que não é da palavra de Deus, então a consciência dos fracos vai ser atingida. E aí a paz daquele que é fraco some. Ou ele começa também a ficar cínico, porque agora está cauterizada a sua consciência. Ele não sente mais problema nenhum de nada. Então, irmãos, olha o cuidado que Paulo está tendo aqui com esses irmãos, dando uma instrução para os irmãos de como proceder nessas questões, que nós temos a liberdade em Cristo. E nós devemos caminhar na edificação. E qual é o nosso caminhar nesse caminho estreito da liberdade? Nós devemos caminhar também, irmãos, na luz do tribunal de Cristo. Paulo está dizendo isso aqui, tá? Versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, que é o mesmo tribunal de Cristo que Paulo fala lá aos Coríntios. Irmãos, Paulo está lembrando aqui aos queridos irmãos lá daquela época, lá em Roma,
e pelo seu Espírito nos lembra hoje. Essa palavra chegou até nós, graças a Deus. Ele nos lembra da seriedade de caminharmos esse caminho da liberdade, que é estreito, na luz do tribunal de Deus, do tribunal de Cristo. Não desprezando os irmãos e não julgando os irmãos, não trazendo julgo sobre os irmãos, não tornando a graça de Deus em libertinagem, não tornando a obra do Senhor Jesus Cristo em vão e assumindo algum legalismo. E a palavra aqui é: olha, nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Eu acho que todos aqui já têm a compreensão do que nós estamos falando, o que Paulo mencionou aqui, tribunal de Cristo. Mas tenha paciência aí se você já está cansado de ouvir, mas deixa eu só lembrar. E é bom também que está gravado, e talvez outros irmãos que nunca ouviram falar disso vão estar ouvindo. Todo aquele que creu em Jesus Cristo, diz a palavra, ele tem a vida eterna. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Amém. É simples desta maneira. E essa vida que você recebeu de Deus jamais lhe será tirada. Quem recebeu essa vida não entra em condenação. Passou da morte para a vida. Nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Essa salvação eterna, o novo nascimento acontece de uma vez por todas e nunca vai retroceder. Graças a Deus, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou noutra tradução, sem arrependimento. Você tem a vida eterna garantida por aquilo que Jesus fez por você na cruz. Pela sua morte e ressurreição, nós temos a vida com Deus. Fomos feitos novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E aguardamos novos céus e nova terra. Amém? Isso é algo que dependeu apenas e exclusivamente do Senhor Jesus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom. Você não fez nada. Só Jesus fez. A Ele toda a honra, toda a glória. Ele fez. Você e eu não tivemos nenhuma participação nisso. É obra dele. Sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Essa salvação é eterna, irmãos. Nada vai nos separar de Deus. Mas isso nos dá agora o direito, fazendo aquela argumentação do libertino, né? Eu já estou justificado. A vida está garantida, o céu está garantido. Agora, enquanto eu estou aqui na terra, vamos aproveitar. Vou viver segundo a minha própria maneira de entender, né? Esse é o argumento. Onde superabundou o pecado, o que diz a palavra, Paulo? Superabundou a graça, mas Paulo fala, por causa disso vamos pecar? Não, de modo algum. Não, irmãos. Nós estamos aqui, nesta terra, pela graça de Deus, chamados pelo Senhor, para sermos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E essa é a alegria que temos de João, de sermos chamados filhos de Deus. Mas o Senhor nos chamou e nos deu uma responsabilidade. O Senhor nos chamou como sacerdotes. O Senhor também nos chamou como seus servos. E você está lembrado da parábola dos talentos?
O senhor daqueles servos deu talentos, e para que eles cuidassem daqueles talentos, e depois de um tempo veio para prestar contas com eles. E vocês conhecem a história, né? 2 deles, daqueles servos, eles multiplicaram, e eles receberam o elogio do senhor deles. O senhor deles disse: olha, bem feito está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Isso acontecerá com os servos entre nós, que fomos fiéis. Mas teve um dos servos que foi negligente, pegou o talento dele, escondeu, e ele tinha para si mesmo que aqui o senhor dele era severo e etc. E o senhor daquele servo vira: olha, servo mau e negligente, ou preguiçoso em outras traduções, tire esse talento dele e dê para o que tem dentro. Tome e lance-o nas trevas exteriores. E ali, nas trevas exteriores, haverá choro e ranger de dentes. Alguns que são daquela linha, daquela escola, né, de teologia, olha, está vendo aí? Está vendo? Isso prova que o crente perde a salvação eterna, está vendo? Não, irmãos. Os 3 eram servos de Deus e, porém, filhos de Deus. Porque alguns que creem que não perdem a salvação, mas por não ver algo que tem à frente ainda para nós, que é o reino, eles simplesmente dizem: olha, esses 3 aí, 2 eram crentes, mas o servo infiel não era crente não. Porque ele quer defender o ponto de vista que não se perde a salvação. Ele está certo, não perde a salvação, mas não é com esse argumento que ele vai mostrar na palavra que não se perde a salvação. São por esses que eu já citei aqui antes. Irmãos, temos novos céus e nova terra. Mas antes dos novos céus e nova terra, o Senhor Jesus vai manifestar algo ainda. Aqui nesta terra, o Senhor vai pisar, vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Ele vai ser ungido ali, vai ser coroado como rei de Israel ainda. Isso não aconteceu, vai acontecer. E vai inaugurar um reino milenar. Se você acredita que é 1000 anos ou não, tá bom, tenha para você a sua opinião. Eu creio que é literal. E o Senhor vai reinar 1000 anos. Mas agora entrar com o Senhor neste reino, irmãos, depende da nossa conduta aqui e agora. Reinar com o Senhor nesta terra, irmãos, não é uma dádiva de Deus, não. Sabe o que é? Um prêmio, uma recompensa para aqueles que foram encontrados fiéis. Por isso Paulo está dizendo: não fique julgando e desprezando não, porque todos vão passar diante do tribunal de Deus. Você acha que essa brincadeirinha de criança entre nós não vai aparecer lá? Claro que vai, irmãos. Nós vamos prestar contas a Deus. Por isso Paulo fala: não fique cuidando do servo alheio. Ele vive, ele morre para o Senhor dele. O Senhor dele é Jesus. Preocupe com você, ande na luz do tribunal de Cristo. Irmãos, no tribunal de Cristo, quando o Senhor estiver voltando, a palavra de Deus diz que vai haver um momento, na volta do Senhor, que todos vamos encontrar com o Senhor nos ares, está certo? E ali vai haver uma reunião de família, a família de Deus, todos nós vamos comparecer diante desse tribunal. Mas é uma palavra muito séria, porque Paulo, em 1 Coríntios, ele diz, capítulo 5, versículo 10, que importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que recebamos o quê? Preste atenção nisso. O bem
ou o mal. Ou seja, irmãos, vai haver um acerto de contas. Isso aqui não é uma palavra para colocar um medo, mas é um temor diante de Deus. Não é para que você que tem a consciência assim, talvez enfraquecida, fique, meu Deus, o que será de mim? Não, se você já está preocupado, então tenha o temor de Deus, você está no caminho certo. É andar nesse caminho da liberdade, olhando para o Senhor na luz do tribunal de Cristo. Ali no tribunal de Cristo vai acontecer o que foi descrito na parábola dos talentos. Ali é o acerto de contas com os servos, com o seu Senhor. Todos nós, irmãos. E tudo aquilo que nós não tratamos agora, através do sangue de Jesus, vai aparecer. Você tem alguma coisa para acertar? Acerte logo. Confesse o seu pecado ao Senhor, diz a palavra, né? Se confessarmos os nossos pecados. Cadê os jovens aqui? Jovens, repita esse 1 João 1,9, vocês sabem de cor? Quem sabe? Quem não sabe aí, por favor, leia. 1 João 1,9. Ô Isaac, levante por favor e leia. 1 João 1,9. Se confessarmos, vai lá. Amém. É agora o tempo presente para acertar com o Senhor, porque quando vier lá no tribunal de Cristo, se não tiver acertado aqui, o Senhor vai pedir contas. Amém. Agora eu creio de todo o meu coração, irmãos, que tudo aquilo que você colocou debaixo do sangue de Jesus foi apagado. Amém. E não aparecerá naquele dia. Mas aquilo que não está acertado, e Paulo está dizendo, as confusões de julgar os irmãos, de desprezar os irmãos, das nossas meninices, isso, aquilo, tudo, os pecados, a libertinagem, tudo. Se não acertarmos, vai aparecer. E naquele dia será como um dos servos, servo mau e negligente. Você devia estar servindo, né? Você devia estar multiplicando o seu talento. E você não fez isso. Então vai para as trevas exteriores. Sabe o que é trevas exteriores, irmãos? A palavra não nos fala com clareza. Mas um dia eu pedi a um irmão que era professor de grego, há muitos anos atrás, que ele visse para mim a expressão que estava ali. Ele, olha, Billy, literalmente seria mais ou menos assim a tradução: fora do palácio iluminado. O que é palácio? Fala de quê? De reino, do rei. Significa que vai ficar fora do milênio, fora do reinado do Senhor. Que coisa vai ser terrível, irmãos, porque ali nós já não teremos mais esse corpo aqui, vendido à escravidão do pecado, não é esse tabernáculo caído, mas vai ser o quê? Um corpo glorificado, irmãos. Sabe o que significa isso? Que ali de uma vez para sempre o pecado foi erradicado de nós. Amém. Imagina o que vai ser o nosso coração sem qualquer mancha de pecado, porque foi erradicado o pecado completamente, a natureza pecaminosa de nós. E agora nós não podemos ficar vendo o Senhor por 1000 anos. Isso é terrível, irmãos. Por isso que vai haver choro e ranger de dentes. Essa é uma palavra de fato, uma palavra da justiça, e como diz o livro de Hebreus, é uma palavra, um alimento sólido, mas eu quero tocar apenas isso, para ver a seriedade que Paulo está colocando aqui. Que quando nos relacionamos uns com os outros, deve ser na base
do tribunal de Cristo, à luz do tribunal de Cristo. Ou seja, com temor nos nossos corações. Por que vamos ficar julgando e desprezando? Não é? Um dia todos vamos comparecer diante do seu Senhor. Por que nós vamos pegar, no meu exemplo, na brincadeira que eu fiz, pegar o nosso binóculo e vou ficar vigiando meus irmãos? Deixa o irmão com o Senhor. Ele tem o Espírito Santo, o Senhor sabe como tratar com ele. Quanto a você, Deus falou também para Pedro, né? Segue-me. Por que você está querendo saber do seu servo alheio? Não, irmãos. Pedro estava essa conversa com o Senhor, né? E quanto a este, Senhor? Pedro, quanto a você, deixa ele lá. Quanto a você, segue. Quanto a você, fraco na fé ou forte na fé, siga o Senhor. Com pureza de coração. Siga ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Para que naquele dia, cada um de nós, pela graça de Deus, possamos receber isso como um prêmio do Senhor. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, irmãos, há uma carreira para corrermos hoje. Paulo diz isso, que ele correu a carreira, né? Combati o bom combate. Me ajudem aí. Completei a carreira e guardei a fé. A fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entender essas questões tão maravilhosas do Evangelho. Que o Senhor abra, sabe, o nosso entendimento. E o Senhor, pelo poder do seu Espírito, possa assim, sabe, nos levar a termos uma reação positiva com a vontade dEle, com a palavra dEle. A gente tem ouvido algumas coisas aqui nessas reuniões. Que o Senhor nos dê graça, sabe, para reagirmos positivamente ao chamado de Deus. E andarmos em amor. Tudo que nós fizermos, irmãos, se não tiver amor, diz Paulo o quê? Para nada aproveita. Tá certo? Se você está servindo aqui, se você serve, no serviço que quer que seja, se não for por amor e ao Senhor, não terá valor. Paulo usa aquelas expressões lá em 1 Coríntios 13, podia entregar o próprio corpo, né? Podia dar todos os seus bens aos pobres, podia fazer coisas fantásticas, da caridade, né? Mas se não tiver o amor, nada disso valeu. Irmãos, nós caminhamos no amor do Senhor. Por isso o acolhimento uns com os outros é no amor do Senhor. Não é para discutir opiniões, mas é no amor do Senhor. Nós andamos nessa liberdade que há em Cristo. E Deus tem nos chamado à paz. Interessante que ali em Gálatas, quando Paulo fala essas questões com os irmãos, da liberdade que existe em Cristo, ele vai dizer, olha, se vocês ficarem se mordendo uns aos outros, o que vai acontecer? Vocês vão perecer, mutuamente destruídos. Os irmãos estavam lá mordendo uns aos outros, arrancando pedaços uns dos outros, né? Pior do que o Mike Tyson quando deu aquela mordida na orelha daquele outro lutador, né? Arrancou um pedaço, né? Se nos mordemos uns aos outros, irmãos, vamos ser mutuamente destruídos. E Deus não nos chamou à destruição, mas à edificação. Então, irmãos, há um plano muito sublime do propósito eterno de Deus. Mas sabe, Deus nos chama aqui na terra agora a andar de forma que cooperemos com esse propósito eterno de Deus. E nós podemos cooperar nesta questão de usarmos da liberdade que Deus nos deu em Cristo.
uns para com os outros. Nessa instrução que Paulo deu, vamos combater diligentemente pela fé que nos foi dada, os assuntos que são fundamentais. Mas aquilo que não é fundamental, nós temos a liberdade. Mas cada um responde diante do Senhor. Que o seu crer seja um crer da sua consciência. Não porque A falou ou B falou, ou porque alguém te deu um exemplo, você está fazendo igual. Mas é porque você tem a consciência diante de Deus. E nessa consciência, lembre-se, a fé que você tem, tenha para você mesmo. Não queira levar os irmãos para o nível da sua fé e exigir que os irmãos tenham o mesmo caminhar que você. Deixe cada um diante do Senhor. Caminhe e coopere para não escandalizar o seu irmão. E todos nós um dia vamos estar perante o tribunal de Cristo. A vida está nos garantida. Novos céus e nova terra foi obra de Jesus e graça de Deus. É uma dádiva. Mas reinar com Jesus vai ser uma recompensa. Então, irmãos, vamos andar nesta luz que Paulo nos recomenda. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para tomar essa palavra e prosseguir com toda tranquilidade, com toda leveza que Deus quer nos levar, irmãos. Não é um fardo, sabe? Não é um fardo, é a graça de Deus. É o caminho do Senhor. Amém. Deus abençoe.